Vamos lá para mais uma edição do resumo da semana. Começar pelo equilíbrio nos preços dos materiais de construção nos próximos meses. Depois falar dos números da síntese dos indicadores sociais divulgados pelo IBGE e que retratam um pouco da habitação aqui no Brasil. A retomada das incorporadoras voltadas à média e alta renda no terceiro trimestre. E também os dados dos galpões logísticos no terceiro trimestre de 2020. Vamos lá? Roda a vinheta. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, afirmou durante a semana, em um evento online realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção de Minas Gerais, que os preços dos materiais de construção devem se estabilizar a partir de dezembro ou no máximo janeiro, especialmente os vergalhões e os materiais em PVC, os que apresentaram as maiores altas nos últimos 2 meses. O presidente da CEBIC disse que se reuniu com dirigentes de empresas siderúrgicas e também de petroquímicas e que obteve desses empresários uma posição sobre o equilíbrio desses preços, que deve acontecer então dentro de 2 meses. Não ficou claro se esse equilíbrio vai significar uma desaceleração da alta desses materiais ou uma correção diante da disparada que aconteceu nos últimos meses. No mês de setembro, inclusive, a própria CEBIC montou um dossiê reunindo evidências de que alguns fornecedores da construção estavam praticando preços abusivos. Esse documento, na época, foi entregue à Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia e apresentava, dentre outras propostas, a reativação dos fornos inoperantes, muitos dos quais foram desativados durante a pandemia, e também a limitação da cota de exportação enquanto não fossem atingidos os níveis de produção do mês de março. O INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção, avançou 0,72% em agosto, 1,15% em setembro e quase 1,7% em outubro, deixando claro que as manifestações dos empresários e das associações do setor não tiveram qualquer efeito sobre o descontrole na alta dos preços. O principal vilão do INCC são justamente os materiais, que de janeiro a outubro acumularam uma alta média de 13,4% nos preços, com alguns insumos ficando muito mais caros até do que isso, como o cimento, o tijolo e os materiais em PVC, de acordo com dados divulgados pela FGV e pelo IBGE. A principal preocupação do mercado imobiliário nesse sentido é que o aumento dos custos dos materiais, primeiro, resulte numa queda na demanda e, em segundo lugar, possa prejudicar as margens de lucro nos projetos, principalmente no segmento econômico, onde há menos espaço para os reajustes. Os imóveis vendidos na planta certamente vão ser impactados por essa alta recente do INCC. A gente até fez matéria recentemente sobre esse aspecto. Então, a gente precisa ver se esse equilíbrio nos preços, que foi mencionado pelo presidente da CEBIC, vai ser alcançado até o mês de janeiro. O IBGE divulgou a síntese dos indicadores sociais com dados relativos ao déficit habitacional em 2019 e, de acordo com esse levantamento, 21% dos brasileiros, ou então aproximando aí 1 em cada 5 brasileiros, vivem em alguma das seguintes situações: habitações precárias, sem banheiro ou construída com materiais não duráveis, sem documentação que comprova a posse daquela propriedade, sem acesso à rede de água ou esgoto, ou então dividindo o mesmo quarto com 3 ou mais pessoas. Um último componente do déficit habitacional é o custo excessivo com o aluguel, superior a 30% do orçamento para as famílias que recebem até 3 salários mínimos de renda mensal. E considerando a população brasileira, isso significa então que pelo menos 45 milhões de pessoas aqui no país vivem numa situação precária ou de segurança, ou ainda têm um custo muito alto com o aluguel. Uma pesquisa divulgada recentemente pela FGV, a gente até trouxe aqui no resumo da semana, mostrou que o déficit habitacional atualmente é de 7,8 milhões de moradias e que nos próximos 10 anos existe uma demanda de 30 milhões de novas unidades para atender o crescimento demográfico aqui no Brasil. Esses 2 levantamentos, tanto esse mais recente do IBGE quanto o da FGV, mostram que ainda há muito caminho para ser percorrido para resolver a questão habitacional aqui no Brasil, uma lacuna que gera uma série de oportunidades para as incorporadoras, principalmente nas famílias que têm um custo muito alto com o aluguel, num cenário aí de juros muito baixos, os mais baixos da história,
para a contratação do crédito imobiliário na aquisição da casa própria. Em relação às propriedades sem documentação, o governo federal visa minimizar esse problema, esse gargalo, com a proposta de regularização fundiária do programa Casa Verde e Amarela, além também de subsidiar reformas nessas unidades. A questão financeira, isso fica muito claro, é o grande entrave, a grande barreira para a questão habitacional aqui no Brasil. De acordo com esse levantamento do IBGE, em 2019 havia 13 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza aqui no país. O que é extrema pobreza? É uma renda per capita igual ou inferior a R$ 151 por mês. E outras 51 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, o que significa uma renda per capita de R$ 436 ou menos por mês. Então dá para perceber que realmente a questão financeira é um grande gargalo para a situação habitacional do país. Mais um assunto aqui do resumo da semana. Os últimos balanços referentes ao terceiro trimestre, divulgados na semana passada pelas incorporadoras de capital aberto, comprovaram que o período de julho a setembro foi de forte retomada, principalmente para as incorporadoras que atuam na média e alta renda, tanto nos lançamentos quanto nas vendas. Juntas, as construtoras lançaram 8,4 bilhões de reais, uma alta de 31% na comparação anual, e venderam 7,82 bilhões de reais, já considerando os distratos ocorridos no período. Então, é um indicador de venda líquida, uma alta de quase 50%, 47% para ser mais exato, em relação ao terceiro trimestre de 2019. Como eu mencionei na abertura desse tópico, a retomada foi mais significativa no mercado de média e alta renda, que foi justamente o que teve uma maior retração, sofreu um maior impacto no início da pandemia. Uma matéria divulgada pelo Valor Econômico aponta Cyrela, Ezetec, Even, Mitrihealth e Moura Dubeux como os destaques desse trimestre, de acordo com analistas do mercado financeiro. Já no segmento econômico, apesar de ter havido também um avanço na receita, com incorporadoras batendo recorde de vendas líquidas, como foi o caso da MRV e da Direcional, nesse terceiro trimestre acendeu-se a luz amarela ali de alerta sobre a disparada nos preços do material de construção, que pode apertar, comprimir as margens de lucro. Como eu disse, é mais difícil reajustar os valores no segmento econômico no âmbito do programa Casa Verde e Amarela. E para a gente fechar o resumo da semana, dados divulgados essa semana pela Sila Brasil mostram que o mercado de galpões logísticos continua em alta. No período de janeiro a setembro, portanto nos primeiros 9 meses do ano, foram ocupados mais de 900 mil metros quadrados de área somente no estado de São Paulo, o que representa aí mais ou menos 20% a mais do que em 2019. No recorte do terceiro trimestre apenas, o crescimento foi ainda mais expressivo, de 51% na comparação com o ano passado. A absorção líquida, que considera as entradas e as saídas, entre julho e setembro, foi de 162.400 metros quadrados, nos galpões de alto padrão A+, e A no estado de São Paulo. De acordo com esse levantamento, as maiores movimentações nesse período foram realizadas justamente pelas empresas de construção civil ou que vendem materiais de decoração. O bom desempenho no terceiro trimestre foi atribuído também à alta do e-commerce e do varejo e também no crescimento das indústrias de alimentos, bebidas e de fumo, que somaram quase 22% das ocupações no terceiro trimestre. De julho a setembro foram entregues 82 mil metros quadrados de novas áreas no estado de São Paulo, que tem agora um estoque de 7,8 milhões de metros quadrados. E desse total entregue no terceiro trimestre, 1/3 já foi entregue com a ocupação fechada, com o contrato de ocupação fechado. A taxa de vacância, que subiu ligeiramente no segundo trimestre, voltou a cair no último trimestre, de julho a setembro, e alcançou 17,2%, que é o melhor resultado, a menor taxa de vacância desde o terceiro trimestre de 2012. Alguns estados têm a vacância abaixo de 10%, como o Espírito Santo, ou ainda abaixo de 5%, como é o caso de Santa Catarina. E outros foram mais afetados pela pandemia. O grande destaque negativo é Manaus, lá no Amazonas, com 47% de vacância nos galpões logísticos. Tá legal? Mais dois recados, duas notícias rápidas antes de fechar essa edição. Um levantamento da OLX mostra que cresceu a busca por imóveis para locação no terceiro trimestre. As altas foram de 18% em São Paulo e no Paraná, de 33% no Rio de Janeiro, de 37% em Brasília, 35% na Bahia e de 31% em Pernambuco e também em Minas Gerais. E nessa sexta-feira começa o Feirão de Imóveis Online, organizado pela CEBIC e pela Abrainc. Esse evento vai oferecer
mais de 4 mil imóveis em 150 cidades do país, com valores que variam de 100 mil a 1,5 milhão de reais, tá legal? Recados finais, antes de fechar essa edição, inscreva-se aqui no canal da Smartz no YouTube, clica ali no sininho para receber as notificações, siga a Smartz nas redes sociais, @SmartzBR, no Spotify, Smartz Brasil, e entre no nosso site, smartz.com.br, veja lá todos os nossos conteúdos, se cadastre gratuitamente na nossa newsletter, tá bom? Muito obrigado pela audiência em mais uma edição, a gente se vê na próxima semana. Um abraço!